Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Para o início do ano eu queria vos trazer um vídeo assim mais especial, mais temático. Eu pensei em fazer o vídeo de as coisas que eu quero fazer antes de morrer, mas eu acho isso um bocadinho pesado demais. Então eu descobri esta tag no YouTube, que é o 30 antes dos 30, que são basicamente 30 coisas que nós queremos fazer antes de fazermos 30 anos. Eu tenho 23 e meio, vou fazer 24 em maio, por isso ainda me faltam 6 anos e meio e eu acho que é tempo suficiente para eu conseguir fazer estas coisas todas que eu quero fazer. Eu não sei se vocês já pensaram nisto, mas eu sempre tive uma lista assim de coisas que eu quero fazer e sempre que me lembro de alguma coisa eu vou acrescentando a essa lista. A primeira coisa que eu tenho aqui na lista é fazer uma road trip pelos Estados Unidos. Eu quero fazer isto há muito tempo. Eu acho que desde que eu fui aos Estados Unidos que eu quero fazer isto, e eu fui quando tinha 16 anos e eu fiquei completamente apaixonada pelos Estados Unidos e desde então que eu sempre digo que eu quero fazer uma viagem de carro pelo país inteiro. A segunda coisa é provavelmente comum a muita gente, que é lançar pelo menos uma marca. Eu tenho 1001 ideias, eu quero lançar 1001 produtos, mas até aos 30 eu quero lançar pelo menos uma dessas marcas, ainda não sei muito bem qual é que vai ser, por isso o ideal era lançar mais que uma marca antes dos 30, mas se for apenas uma eu vou ficar muito feliz. Terceira coisa que eu tenho na minha lista é conhecer a Austrália. É um daqueles países que eu tenho mesmo mais curiosidade de conhecer e sempre que eu digo isto a alguém as pessoas perguntam: mas não tens medo dos bichos? Eu digo, pessoal, eu cresci em África. Tudo bem que a Austrália tem, assim, dos seres vivos mais perigosos do mundo, mas por acaso é uma coisa que eu nem sequer penso. Eu quero mesmo muito conhecer a Austrália, não só a parte mais de cidade, tipo Sydney, Melbourne, etc. Mas quero também conhecer a parte mais genuína, mais autêntica, mais crua da Austrália e andar por ali fora, por aquele país. Gostava muito de comprar a minha primeira casa antes dos 30 anos. Isto é uma coisa que eu tenho quase certeza que vai acontecer. Eu acho que não me vou ficar por essa casa, porque realmente a casa dos meus sonhos eu não quero ter antes dos 30, acho que é para mais tarde, é uma outra fase da minha vida, mas antes dos 30 eu gostava de comprar a minha primeira casa, assim um apartamento, não necessariamente uma casa-vivenda, mas pelo menos um apartamento. Eu não sei se vocês sabem isto, mas eu sou completamente obcecada por livros, eu não sei se já tinha dito aqui, se vocês já tinham percebido ou não. Eu gosto mesmo muito de livros e não só de ler, mas eu adoro escrever. E um dos meus objetivos para antes dos meus 30 anos é escrever o meu primeiro livro. Eu gostava muito que parte da minha carreira passasse pela escrita, pela literatura. Eu não quero só escrever um livro, eu quero escrever vários livros, então eu gostava que isso fosse uma coisa que acompanhasse seja o que for que eu esteja a fazer na minha vida. E eu gostava muito que o primeiro livro fosse antes dos 30. Eu sou aquela pessoa que quer ter a casa cheia, por isso eu pretendo ter uns 3, 4, 5 filhos, 3 no mínimo, mínimo dos mínimos, e eu queria ter o meu primeiro filho antes dos 30, porque se eu vou ter 3, 4 ou 5 filhos, então eu gostava de ter o primeiro antes dos 30, mas muito perto dos 30, lá após 28, 29, ou mesmo aos 30. Gostava muito de ser a cara de uma marca ou uma campanha com a qual eu me identifico muito, que eu adoro. O que eu mais gosto nesta interação que nós, youtubers e bloggers, temos com as marcas é mesmo os projetos que estão por trás, é podermos fazer coisas giras, movimentos engraçados, projetos inspiradores. Então se eu pudesse realmente ser a cara de um desses projetos, de uma dessas campanhas, eu ia ficar mesmo muito feliz. Eu quero muito abrir um clube e eu não vos vou especificar exatamente que tipo de clube é que é, mas o que eu quero dizer com um clube é um espaço dinâmico onde se possa fazer várias coisas. Por exemplo, um clube de golfe, vocês têm os campos de golfe, mas depois têm um restaurante, têm se calhar um ginásio, têm um spa, coisas assim. Eu quero abrir um clube onde se possa fazer várias coisas. A seguir na minha lista eu tenho um cruzeiro e isto é uma coisa que eu quero e tenho medo ao mesmo tempo porque eu vi o Titanic demasiadas vezes, mas eu também quero muito fazer um cruzeiro porque acho que é uma experiência completamente diferente e gostava de fazer ou na zona da Europa, da Grécia, Croácia, etc, por ali, ou então mais para os lados das Caraíbas. Vou começar por um mais perto, ali pela Grécia e pela Croácia e aquela zona. Eu sei que agora há 1001 cruzeiros a saírem por dia e existem pacotes super acessíveis e também muito interessantes de uma semana, 2 semanas, então provavelmente nos próximos anos eu vou ganhar coragem de fazer um cruzeiro. Esta é uma coisa super random, mas também eu quero fazer há muito tempo e é fazer uma maratona dos filmes todos da Disney. Eu quero muito
ter os DVDs todos desses filmes, todos da Disney, e passar um fim de semana inteiro a fazer maratona desses filmes todos. E provavelmente será este ano. A seguir, gostava muito, muito, muito de ir ao Havaí. E muita gente já me disse que o Havaí é um bocado overrated e que não é assim tão incrível como nós vemos nos filmes e nas séries e etc. Mas não sei, eu tenho esta panca. Eu e o meu irmão sempre vimos aquela série do Havaí 5-0 e desde que nós começámos a ver essa série, desde a primeira season, que eu tenho essa panca de querer ir ao Havaí. E não sei, acho que é um sítio mesmo super diferente, com uma energia assim um bocado mística e eu gostava mesmo muito de conhecer. Não será este ano, penso eu, mas antes dos 30 eu gostava muito de ir ao Havaí. Outro grande objetivo meu para concretizar antes dos 30 é lançar uma linha de roupa de ginásio. Isto pode-vos parecer super random, nada a ver, Joana, quem és tu? Mas é uma coisa que eu já quero fazer há muito tempo também e é alguém que eu penso mesmo muito, é uma coisa que eu quero mesmo muito fazer há bastante tempo, pelo menos há 3 anos que eu quero lançar uma marca de roupa de ginásio. Era um bocado difícil fazer esta lista sem vos dar spoilers, porque isto são as coisas que eu realmente quero fazer. Mas vocês são especiais. A seguir, gostava muito de fazer uma formação com o Tony Robbins. Se vocês não conhecem o Tony Robbins, ele é um dos coaches, motivational speakers mais conhecidos do mundo inteiro. Ele é mesmo gigante, eu já vos falei sobre ele em vários vídeos e ele faz formações pelo mundo inteiro, faz formações de um fim de semana, uma semana, tudo à volta do coaching e do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento e etc. E eu gostava muito de fazer uma formação com ele. São um bocadinho caras e implica viajar, mas acho que antes dos 30 eu vou conseguir fazer. E acho que era super importante para mim, para a minha carreira e para aquilo que eu quero fazer, por isso vou tentar. Gostava muito de organizar um retiro e este retiro pode ser em Portugal ou não, mas eu vejo muitos retiros a serem feitos à volta do mundo e eu queria fazer uma coisa um bocadinho diferente. Não é aquele retiro de que a gente vai para lá para meditar e fazer yoga e comer comida vegan. Não que isso seja mau, é ótimo, mas eu acho que já existem demasiados e eu queria fazer uma coisa um bocadinho diferente. Chama-se Retiro à mesma, mas com uma perspectiva um bocadinho diferente e que puxasse por nós de uma forma diferente. Não tenho isto muito bem claro, mas vocês percebem mais ou menos a ideia, é uma coisa que eu também gostava de organizar. Eu quero muito fazer um curso de mergulho. Eu já fiz mergulho, mas não foi de profundidade, foi mergulho com os golfinhos e foi à superfície da água, o mais básico possível, mas eu queria mesmo fazer o curso de mergulho com a botija de oxigênio, ter o meu papelinho de certificado e poder fazer mergulho em qualquer lado do mundo. Isto é super random e pode-vos parecer muito estranho, mas é uma coisa que eu quero desde pequenina, que eu tenho muita curiosidade, que é visitar uma cadeia. E eu não quero visitar uma cadeia vazia, eu quero visitar uma cadeia com pessoas mesmo. E se for de alta segurança, melhor ainda. Eu adoro todas aquelas séries que são passadas nas cadeias, ou então presos no estrangeiro. Se eu pudesse visitar uma cadeia dessas, tipo no México ou num sítio super dodgy, eu ia adorar. Isto pode parecer super estranho, mas é uma coisa que eu quero fazer desde sempre. Antes dos 30, eu também quero ter o meu cão, meu, que não seja em casa dos meus pais, que seja em minha casa. E eu gostava muito que esse cão fosse um boxer, que é a minha raça de cães preferida. Eu já ouvi dizer que eles são extremamente bebés e que estragam muita coisa, mas eu não quero saber, eu adoro boxers e eu quero mesmo muito ter um boxer antes dos 30. Outra coisa que eu tenho que fazer antes dos 30 é ir a um concerto do John Mayer. Vocês se calhar não sabem, mas o John Mayer é provavelmente o meu artista preferido no mundo inteiro, no que toca à música. Eu sou completamente viciada nas músicas dele, estou sempre a ouvir, sei tudo de cor. E eu nunca o ouvi a fazer concertos fora dos Estados Unidos, eu não sei se ele faz ou não, se calhar faz e eu é que não sei, mas se for preciso eu ir aos Estados Unidos para ir a um concerto do John Mayer, antes dos 30 isso vai acontecer. E mais uma dos Estados Unidos, eu adorava fazer uma passagem de ano em Nova York. Adorava. Acho que deve ser uma experiência assim completamente brutal. Não digo necessariamente o Natal, porque Natal tem que ser com a família, etc. E estando fora perde-se um bocadinho essa vibe, essa magia. Mas a passagem de ano eu adorava passar em Nova York. Também gostava muito de morar um ano fora, isto vocês já sabem, que eu já disse várias vezes. Gostava muito de ter essa experiência de, sei lá, daqui a 3, 4 anos pegar nas minhas coisas e mudar-me para um país durante um ano. Não sei muito bem qual país seria, mas eu gostava muito de ter essa experiência. Outra coisa que eu quero muito fazer antes dos 30 é aprender a surfar. E eu estou a dizer isto há muitos anos, que eu quero fazer surf,
e sempre que chega ao verão eu digo, se calhar no próximo ano, eu não sei porquê, mas eu tenho, se calhar é medo. Eu sinto um certo respeito pelo mar que me faz quase que ter medo do mar. Eu adoro o mar, adoro, 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 e eu tenho que morar ao pé do mar e eu tenho que ter contacto com o mar, mas por outro lado eu sei que é uma força da natureza que eu não consigo controlar, eu tenho muito medo daquilo que pode acontecer. E eu sei que isto é desculpas e whatever, mas lá está, o mergulho e o surf são formas de eu confiar no mar. E gostava muito de fazer surf. Acho que eu quando vejo alguém a fazer surf, o que eu penso é mesmo liberdade. Parece que a pessoa está completamente livre. Então eu gostava muito, muito de aprender. Outra coisa que eu gostava muito de aprender é uma língua nova. Não sei muito bem qual, talvez não o chinês, porque eu acho que não vou utilizar chinês na minha vida. Mas gostava muito de aprender, por exemplo, o italiano, que eu sei que também não tem grande utilidade, mas é só porque eu acho bonito. Ou mesmo avançar nos meus estudos do árabe, não sei. Eu quero aprender uma língua nova, mas ao mesmo tempo, além de gostar da língua, eu quero que ela seja útil e eventualmente eu vou descobrir qual é a língua que para mim será mais útil. Outro país que eu adorava conhecer é o Brasil e eu queria conhecer mesmo a fundo. Eu não quero ir ao Brasil para ir ao Rio de Janeiro e São Paulo e voltar. Eu quero mesmo conhecer e passar um bom tempo lá. É um país com o qual eu sinto uma ligação sem nunca ter ido lá. E os meus pais e os meus avós quase foram morar para lá antes de eu nascer. Não sei se é por aí. A minha prima morou 5 anos. Acho que foi no Rio de Janeiro. Então eu sinto uma ligação qualquer sem nunca ter ido lá e eu queria mesmo conhecer aquele país a fundo. Outra coisa assim super random é, nós temos 500 mil livros de receitas de família, maioritariamente sobremesas, bolos e etc. E uma coisa que eu quero fazer é juntar todas essas receitas, e é uma coisa que vai demorar muito tempo porque eu tenho que as ir descobrir todas, e fazer um livro, digitalizar mesmo, editar se for preciso, o livro de receitas da minha família, tanto da parte da minha mãe como do meu pai, e ter assim um calhamaço cheio de receitas que depois passe de geração em geração. Isto é uma coisa também que eu quero fazer há muito tempo, mas que eu tenho medo de morte, que é aprender a fazer o pino. Eu tinha educação física na escola e tínhamos a parte da ginástica, tudo igual a Portugal, e o pino era sempre aquela coisa que eu não conseguia fazer. Ponto final, eu nunca consegui fazer o pino, mas é uma coisa que eu quero aprender a fazer só para matar aquela vozinha interior que nas aulas de ginástica me dizia que eu nunca ia conseguir fazer o pino. Acho que é mais por aí. É quase que uma frustração minha e talvez um mini trauma, porque chegava sempre às aulas de ginástica e eu ficava mesmo super ansiosa porque sabia que as outras pessoas iam fazer o pino e eu não ia conseguir e não fazia mesmo, então eu tenho que tirar isso da minha cabeça e fazer o raio do pino. A 26ª coisa que eu quero fazer antes dos 30 é estudar astrologia. Estudar não necessariamente uma coisa muito formal, mas quero ler mais sobre astrologia, quero perceber melhor. É uma coisa que me diz muito, mas que eu não percebo nada. Então eu gostava de ler sobre astrologia e realmente conseguir perceber toda aquela ligação e aquela filosofia que está por trás. A seguir, gostava muito de fazer um Natal em minha casa, de preferência tem que ser uma casa com jardim, com espaço, com toda a minha família, os meus amigos mais próximos e as famílias dos meus amigos, ou seja, muita gente, como podem perceber, mas fazer assim uma daquelas festas grandes, estilo italianas, cheio de gente, com uma mesa gigante cheia de comida e que dura a noite toda até ao dia seguinte, porque para mim o Natal é mesmo isso. Desde que eu vim para Portugal, que os nossos natais têm sido nossos 4 e a minha avó. Não que isso seja mau, mas eu adoro ter pessoas em casa, eu adoro ter a casa cheia, então eu gostava muito de fazer um Natal assim com toda a gente. Número 28, eu quero muito tornar-me numa coach reconhecida. Entre tudo aquilo que eu quero fazer, essa é uma das coisas, eu quero muito continuar a trabalhar como coach. Eu adoro completamente observar o processo de como é que a pessoa chega até mim e ao fim de um programa de coaching as portas que se abrem para essa pessoa e a forma de ver o mundo muda completamente e as pessoas tornam-se muito mais proativas e vão atrás daquilo que querem, percebem melhor aquilo que querem porque ao início se calhar não sabiam, e eu adoro todo esse processo. Eu gosto muito de acompanhar uma pessoa até ela perceber aquilo que ela é, aquilo que está cá dentro e aquilo que ela quer espelhar para o mundo e fazer do mundo. E eu quero muito continuar com esse trabalho, crescer cada vez mais como coach, se calhar especializar-me numa área
específica, isto é um bocado redundante, mas pronto, e ser mesmo reconhecida nessa área. Penúltima coisa que eu tenho aqui na minha lista é criar uma app, uma aplicação para o telemóvel. Tenho várias ideias, não sei em qual delas é que eu vou pegar, mas eventualmente eu gostava muito de criar uma aplicação. Por último, e isto também é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, é fazer uma grande viagem com amigos. E quando eu digo grande, não é necessariamente de 1 a 2 meses, mas grande no sentido de irmos para um sítio super remoto, onde se calhar nunca fomos, e fazer assim uma mega aventura, tipo uma semana, 2 semanas, seja o que for, mas que seja uma viagem daquelas que marcam qualquer pessoa. Isso é uma coisa que eu também sempre quis fazer. Tenho que ter o grupo certo de amigos, claro. Não sei se o tenho já, mas até aos 30 anos eu gostava de ter esse grupo e fazer essa viagem. Estas são 30 coisas que eu quero fazer antes dos 30. Acreditem que há muito mais, mas eu tentei fazer assim prioridades, porque as outras coisas se calhar vão demorar mais algum tempo. Espero que vocês tenham gostado e nós vemos no próximo vídeo.